Se não houver isso, o que o texto fala? Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Deus vai resistir a qualquer pessoa que achar que ela por si só consegue ser perdoada. Deus resiste à pessoa que acha que ela não tem um problema, ou que o problema dela não é tão sério. Precisa haver convicção de pecado, mas não apenas uma convicção intelectual. Precisa ser algo que nos leve a uma tristeza, a um arrependimento. Eu queria insistir nisto porque a Bíblia insiste. Os dois primeiros reis de Israel, foram confrontados pelos profetas. O primeiro rei foi Saul. Saul, ele pecou numa coisa chamada desobediência. Deus mandou ele ir ao campo inimigo e destruir o inimigo. Ele chegando lá, era para ele destruir tudo. Ele quis pegar o que ele achou de melhor. E quando o profeta chega até ele, ele não admite. Ele fala: não, olha, eu fiz tudo aquilo que Deus mandou fazer. E o profeta gentilmente diz assim: olha, se você fez, por que esse boi e essa ovelha do inimigo estão aqui vivos? Aí ele fala: não, eu peguei isso daí porque o povo queria sacrificar a Deus. Ele, ao invés de admitir que errou, ele, ao invés de admitir que desobedeceu, ele põe a culpa no povo. Ele dá uma desculpa espiritual. O povo queria adorar a Deus. Esse rei, ele foi rejeitado. Levanta-se então um outro rei, e o outro se chama Davi. E o outro também errou, e errou pior ainda. Davi, ele adulterou. E quando a mulher do seu adultério engravidou, ele, para esconder, mandou matar o marido da mulher. Meus irmãos, meus amigos, qual dos dois cometeu atos mais vil? Ou mais vis? O primeiro desobedeceu, e desobedeceu feio, mas o primeiro não adulterou. Desobedeceu feio, mas o primeiro não assassinou. Davi fez algo, pelo menos aos meus olhos, bem mais grave. Só que quando o profeta chegou para confrontar Davi, o primeiro foi jeitoso. O primeiro falou: olha, e esse barulho de ovelhas? Todo jeitoso. O segundo não. O segundo foi ríspido, foi contundente. Mas quando Davi é confrontado no seu pecado, Davi fala assim: pequei contra o Senhor. Ele confessou o seu pecado. Ele vai escrever 2 salmos nas Escrituras, o Salmo 32 e o Salmo 51. E em ambos os salmos, ele confessa publicamente o pecado que ele cometeu. Esses salmos, eles eram lidos publicamente nas festividades religiosas de Israel. O que antes ele fez de tudo para esconder, agora que ele se arrependeu, ele não tem dificuldade em confessar publicamente. E aí, enquanto que o primeiro, ainda que comparativamente falando, não tenha cometido um pecado tão grave, enquanto que o primeiro foi rejeitado, a Bíblia fala que Davi é perdoado. E Davi hoje ele é apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Percebeu? Deus resiste ao soberbo. O primeiro, Deus resistiu. Coração duro. Não confessava pecado, não admitia pecado, ficava dando desculpa e colocando a culpa nos outros. Foi o povo, é que eu queria adorar a Deus. Deus resiste ao soberbo. Mas Deus dá graça ao humilde. Davi confessou e Davi encontrou graça. Louvado seja Jesus Cristo.